Vou trazer para vocês aqui agora, nessa quarentena nossa, né? Um assunto bem tranquilo, progressão aritmética, a famosa PA. E aí vocês sabem, PA vai ser toda sequência numérica em que a diferença entre um número qualquer a partir do segundo com seu antecessor vai ser sempre constante. E a gente sabe, né? Essa constante, ela é chamada de razão da PA. Bom, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu pegar um termo qualquer aqui e somar com a razão, então se eu pego o primeiro termo e somo com a razão, eu encontro o segundo. Se eu pego o segundo termo e somo com a razão, encontro o terceiro, e assim sucessivamente em uma PA. Tá joia? O que acontece? A nomenclatura de cada um desses elementos. O A1 ele é chamado de primeiro termo da PA. O A2 é o segundo termo da minha sequência. O AN, o enésimo termo da sequência. N, obviamente, é o número de termos. Então, por exemplo, se eu quiser uma PA com 10 termos, eu vou parar no A10, porque esse N vai ser 10, enfim. E R é a chamada de razão da PA. Tá joia? Continuando aqui a parte de PA, eu tenho a classificação da PA. O que acontece? A classificação da PA se dá primeiro de acordo com a razão. Então, de acordo com a razão, a PA pode ser uma PA crescente. Para a PA ser crescente, basta que a razão seja positiva. Então, exemplo aqui bem simples. Pegue aí os números ímpares, números naturais ímpares. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai, tá? Perceba que nesse caso, de um termo ao outro, eu estou sempre somando duas unidades. Então, eu tenho aqui uma razão igual a 2. Essa razão ela é positiva, tá? Se é positiva, a PA é chamada de crescente. E todo mundo sabe por que crescente, porque cresce, né? Então vai do menor para o maior. Bom, PA decrescente, basta que a razão seja negativa. Então, exemplo aqui, se eu pego uma PA 10, 6, 2, menos 2, por aí vai. Perceba que nesse caso agora, eu tenho do 10 para o 6, eu estou subtraindo 4 unidades. Então a razão aqui, ela é menos 4. Logo, se a razão for negativa, a minha PA vai ser uma PA decrescente. Mais uma vez, decrescente por quê? Porque está indo do maior para o menor, então está decrescendo, tá? E PA constante, basta que a razão seja igual a zero. Então, o que é a razão igual a zero? Você vai ter todos os termos constantes, todos os termos iguais, tipo 9, 9, 9, 9, tá certo? Percebo que nesse caso, de um termo ao outro, eu estou sempre somando zero. Então, de fato, a minha razão é zero. Se a razão é zero, o número nem cresce nem decresce, ele fica ali, ó, constante. Por isso a PA é chamada de PA constante. Bom, de acordo com a quantidade de termos, a PA ela pode ser classificada como uma PA finita ou infinita. E mais uma vez, o nome já sugere. PA finita se ela tiver uma quantidade finita, uma quantidade limitada de termos. Por exemplo, 1, 4, 7 e 10. Então eu tenho aqui uma PA com apenas 4 termos. Então meu número de termos aqui, ele é limitado. Eu tenho uma PA com 4 termos, tá? Lembrando, só dando uma praticadazinha rápida na introdução de PA, esse daqui seria o meu primeiro termo A1, esse seria o segundo termo A2, esse seria o terceiro termo A3, e o 10 seria o meu AN, então seria o meu A4. Bom, continuando. Uma PA infinita, ela vai ter uma infinidade de elementos. E aí você vai ter, por exemplo, se eu pego aquela ali, ó, 1, 4, 7, 10 e continuo, eu conheço o padrão dos termos da minha PA. Então eu sei continuar essa PA, mas eu não sei a quantidade de termos dela. Por isso que ela é chamada de uma PA com uma quantidade infinita de termos, uma PA infinita.
vocês a calcular a razão da PA. Processo também bem tranquilo, tá? O que acontece? Sempre que eu pegar um termo qualquer e somar com a razão, eu encontro o termo seguinte. Então, nesse caso, eu posso afirmar, por exemplo, que se eu pego o primeiro termo e somo com a razão, eu encontro o A2, o segundo termo. Se eu pego, por exemplo, o segundo termo e somo com a razão, eu vou encontrar o terceiro, que é o termo seguinte. Então, se eu pego um termo qualquer do tipo AN-1 e somo com a razão, eu encontro o meu termo seguinte, que é o AN. Dessa forma, eu consigo encontrar a formulazinha para determinar a razão de uma PA. O que eu faço? Jogo A1 para lá, jogo A2 para lá, jogo AN-1 para lá. Olha o que vai acontecer. Nesse caso aqui, a razão vai ser a diferença entre o A2 e o A1. Já nesse outro caso, a razão vai ser a diferença entre o A3 e o A2. E aqui, a razão é a diferença entre o AN e o AN-1. Bom, dessa forma, eu consigo concluir que a razão de uma PA eu posso determinar sempre pegando um termo qualquer a partir do segundo e subtraindo do seu antecessor. Então perceba, a razão de uma PA é a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo com o seu antecessor, tá? Então, só para a gente dar uma praticadazinha nesse cálculo da razão, eu trouxe para vocês três exemplos básicos onde ele pede para a gente calcular a razão das seguintes progressões aritméticas. Bom, essa primeira está bem simples, né? Eu quero calcular a razão, eu pego um termo qualquer a partir do segundo e subtraio do seu antecessor. Então vai ficar 35 menos 38. Logo eu sei que a razão é menos 3. Só lembrando, razão negativa significa dizer que a PA é uma PA decrescente. Nessa letra B, muita gente acaba se atrapalhando. Porque ele vai pegar menos 40 para menos 34, aí o cara às vezes, viu gente? Às vezes fala que é menos 6. Observe que o fato de você calcular lhe dá uma segurança maior. Então pega o segundo termo, que é menos 34, e subtrai do primeiro, que é menos o menos 40. Então isso vai dar menos 34 mais 40, essa razão é 6. E aí só reforça uma ideia, razão positiva, PA crescente. Agora o fato é, o cálculo da razão ajuda muito quando você tem sequências, quando você tem progressões aritméticas desse tipo, principalmente quando envolve a fração, que vocês tanto amam, né? E aí calcular a razão aqui fica tranquilo. Você vai pegar um termo qualquer a partir do segundo e subtrair do seu antecessor. Logo fica 1 menos 1/3. E aí você sabe fazer isso tranquilo, né? Calcula o MMC, 3 e 1 vai dar 3. E aí a gente faz, né? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. Logo, a razão dessa PA é 2/3. Bom, como a gente está na ideia de classificar, então já sei, PA crescente, razão positiva. Logo, essa letra C é uma PA crescente, certinho? Aí, galerinha,